vídeo de hoje eu vou estar falando sobre Satanás, ou o diabo como é conhecido. Satanás é conhecido também como a antiga serpente. E o primeiro relato dessa serpente está relatado nos textos de Gênesis. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ele perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nela. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Este relato é sobre a queda de Adão e Eva, em que Satanás ele usa a serpente para enganar a Eva, e ela foi enganada e comeu o fruto e deu também a Adão. E a partir desse momento, eles se tornaram conhecedores do que é o bem e do que é o mal. E a morte física do corpo passou a existir sobre a humanidade, onde eles foram expulsos do jardim do Éden, e a maldição da morte está sobre a humanidade desde então. E toda a humanidade é conhecedora do que é o bem e do que é o mal. Como o próprio nome já diz, conhecer o que é o bem, que é o amor, a bondade, todos os sentimentos bons que nós temos dentro de nós é através desse conhecimento do que é o bem. E o conhecimento do que é o mal é o ódio, a raiva, o rancor e todos esses sentimentos ruins que nós temos dentro de nós. E foi a partir deste momento em que toda a humanidade está sobre o pecado e separados de Deus. E no texto de Apocalipse 20, relata sobre a prisão de Satanás na volta de Jesus Cristo. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos, e lançou no abismo e fechou, e pôs um selo sobre ele, para assim impedir de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Em Apocalipse, fala sobre que o diabo, ou Satanás, também conhecido como o dragão, ele é a antiga serpente. Mas afinal, quem era Satanás antes de sua queda? Muitos cristãos relatam que Satanás, antes ele era um músico nas regiões celestiais. Mas na Bíblia não existe nenhum relato de que Satanás ele era músico. E no texto de Ezequiel 28, existe uma profecia que foi profetizado a respeito do rei de Tiro, mas como a simbologia da queda de Satanás. Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam, sárdio, topázio e diamante, berílio, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que você foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, encheu-se de violência e pecou. Por isso eu lancei humilhado para longe do monte de Deus. Eu expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria. Por causa do seu esplendor, por isso eu o atirei à terra. Fiz de você um espetáculo para os reis, por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto. Você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que a consumiu e reduziu você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Todas as ações que o conheciam espantaram-se ao vê-lo. Chegou o seu terrível fim. Você não mais existirá. Essa profecia de Ezequiel, este texto é relacionado à queda do rei de Tiro, mas essa profecia também revela a descrição sobre a queda de Satanás. Ele era um guardião do jardim do Éden
Ele estava no Éden, no Monte Santo de Deus. Satanás, então, ele era um querubim. Os querubins são da mais alta hierarquia das regiões celestiais, e cada querubim foi criado para determinada função. E Satanás, ele era guardião do Éden. Ele foi feito com as melhores pedras preciosas, e a sua beleza era exuberante, como o texto relata. Foi achado maldade em seu coração. Então pecou contra Deus, onde foi expulso e atirado à terra. E desde então ele está sobre a terra, enganando as nações e também adquirindo muitos seguidores. Muitas pessoas fazem pacto para ganhar fama e dinheiro, em que eles realizam sacrifícios e oferendas, e muitos rituais satânicos expostos hoje em dia, através de filmes, clipes musicais dos famosos e entre outras religiões. Mas Satanás, ele será preso durante o período do milênio. Jesus Cristo irá descer do céu e acorrentar Satanás no abismo, onde será colocado um selo sobre ele, para impedir de enganar as nações no período do milênio, onde vai acontecer a restauração de Israel e o reino de Jesus Cristo com os cristãos sobre a terra. E após esse período, será solto novamente, e vai acontecer outra enganação sobre as nações. Mas depois disso, ele será totalmente destruído e será lançado no lago de fogo. Se você quiser saber mais sobre os 1000 anos, o milênio, o reino de Cristo sobre a terra e a restauração do povo judeu, adquire o meu livro, O Apocalipse e a Restauração de Israel. Nesse livro eu explico todos os acontecimentos do Apocalipse e também sobre a volta de Jesus Cristo e o reino messiânico. E também adquire o meu livro, O Apocalipse em ordem cronológica, em que eu explico passo a passo todos os acontecimentos do Apocalipse. A venda dos livros já está disponível no site da Amazon.com.br.